Boa noite, alunos. Na aula de hoje vamos estudar a fecundação. Vamos observar agora como os órgãos reprodutores femininos eles trabalham para que ocorra a fecundação. Iniciaremos pelos órgãos reprodutores externos. Conforme vocês já viram na aula passada, os órgãos sexuais externos são monte pubis, canal vaginal, clítoris, grandes lábios e pequenos lábios. O monte pubis ele tem uma densa camada de gordura que fica logo em cima do osso pubis, que é para diminuir o atrito durante a relação sexual. O monte pubis ele também libera substâncias químicas que aumentam o desejo sexual. Os grandes lábios, eles produzem sebo e suor, conforme eu falei a vocês na aula passada. Esse sebo e esse suor, eles atuam como lubrificante, fazendo com que o sexo ele seja menos dolorido e mais prazeroso. Os pequenos lábios, ele contém um tecido mais visceral, que é mais similar às estruturas internas, por isso ele é bem vascularizado. Essa vascularização durante a relação sexual aumenta o prazer. O clítoris, que fica logo lá no início dos grandes lábios, ele é responsável pelo prazer feminino. Então, durante a relação sexual, quando o clítoris ele é estimulado, ele faz com que o canal vaginal ele faça pequenas contrações. Isso faz com que o espermatozoide ele consiga chegar de forma mais rápida ao útero. O canal vaginal, durante a relação sexual, ele faz pequenos movimentos vibracionais, como se fossem pequenas contrações, que fazem com que o espermatozoide ele chegue de forma mais rápida ao útero. Os espermatozoides, durante a ejaculação, eles também liberam uma substância química que neutraliza a acidez do canal vaginal. Consequentemente, eles conseguem chegar em maior quantidade no útero. Durante o período fértil, o ovário ele também produz a progesterona, que vai fazer com que o útero ele aumente de espessura, podendo chegar até 4 a 6 vezes o tamanho do endométrio do início do ciclo menstrual. Inicialmente, essa progesterona ela é produzida no corpo lúteo, lá no ovário, mas se por acaso a mulher ela chegar a engravidar, a progesterona ela vai ser produzida pela placenta e estará presente durante toda a gestação. Então, durante o período fértil, o útero ele vai estar mais espesso, mais vascularizado, ele vai estar preparado para receber o gameta masculino, no caso o espermatozoide, e se por acaso ocorrer uma fecundação, vai ocorrer a anidação em uma das paredes do útero. O ovário, ele libera o ovócito secundário nas tubas uterinas e esse ovócito secundário, ele vai em direção ao útero. A concepção, ela pode ocorrer no interior das tubas uterinas ou no próprio útero. Se a concepção, ela ocorrer no interior das tubas uterinas, fisiologicamente, irá descer e a anidação ocorrerá lá no útero. Por isso, conforme vocês podem ver, durante o período menstrual, durante o ciclo menstrual de 28 dias, o corpo da mulher está se preparando para a concepção. Quando a concepção ela não ocorre, o nível de progesterona diminui, o endométrio ele se descama e o corpo ele começa a se preparar novamente para um novo ciclo menstrual, para que prepare os hormônios novamente. O óvulo ele vai começar a amadurecer outro ovócito secundário para no mês seguinte ocorrer tudo da mesma forma novamente. O que é fecundação? A fecundação ou fertilização é uma das etapas da reprodução sexuada, na qual as células sexuais ou gametas se unem originando o zigoto ou célula-ovo. O zigoto ele passa por muitas divisões celulares, originando o embrião que se desenvolverá formando um novo ser. A fecundação ela refere-se à união dos materiais genéticos do espermatozoide e do ovócito secundário em um único núcleo,
Dos 300 a 500 milhões de espermatozoides introduzidos na vagina, menos de 2% chega a atingir o ovócito secundário. Aproximadamente 15 minutos após o sêmen ser depositado no interior da vagina, o mesmo ele se liquefaz para permitir que o espermatozoide se dirijam mais facilmente até o colo uterino. As substâncias contidas no sêmen, assim como a ocitocina, que é lançada pela neurohipófise durante o orgasmo feminino, pode estimular as contrações uterinas para auxiliar ainda mais o movimento do espermatozoide em direção às tubas uterinas, conforme eu falei a vocês. A ovulação, normalmente ela ocorre 12 dias após o primeiro dia da menstruação, podendo ter a margem de 5 dias antes e 5 dias depois. Normalmente o ovócito secundário ele só permanece 24 horas vitalizado, então é o período que pode ocorrer a fecundação e a formação do zigoto. Para que seja formado o zigoto, é necessário que vários fatores ocorram. Durante a relação sexual, sem uso de preservativo, quando a mulher não está utilizando anticoncepcional, apesar que eu já falei a vocês que nenhum anticoncepcional é 100% seguro, o espermatozoide ele parte do canal vaginal e atinge o útero. Ao chegar ao útero, ele vai fazer um movimento migratório até as trompas de falópio, onde deve ocorrer a fecundação. No caso, trompa de falópio é o mesmo que tubas uterinas. Dos milhares de espermatozoides que conseguem chegar, apenas um vai conseguir fazer a fecundação, vai conseguir entrar dentro do ovócito secundário, juntar o material genético masculino e feminino e formar o zigoto. Para que o espermatozoide ele saiba para onde ele tem que se locomover, o ovócito secundário ele libera substâncias químicas que são atrativas aos espermatozoides. Então é essa substância química que faz com que o espermatozoide ele saiba a direção que ele deve seguir. Quando o primeiro espermatozoide ele atinge a membrana vitelínica mais interna, ele impede que os demais espermatozoides eles consigam entrar. Conforme eu já falei a vocês também em uma aula passada, um ovócito secundário ele só consegue ser fertilizado, fecundado por um único espermatozoide. Se por acaso mais de um espermatozoide conseguir entrar, a junção desse material genético vai fazer com que o ovócito ele seja desvitalizado, consequentemente o corpo ele vai expulsar. Então a gestação ela não irá progredir. No caso de gêmeos, conforme eu já falei a vocês, os gêmeos idênticos é um espermatozoide, um ovócito secundário, teve a formação do zigoto e depois a divisão. Então teve origem a 2 embriões, mas foi um único material genético, masculino e feminino. No caso dos gêmeos que são bivitelinos ou não idênticos, foi quando o corpo da mulher produziu 2 ovócitos secundários, por isso teve a fertilização por 2 espermatozoides. Cada espermatozoide ele fecundou um ovócito secundário diferente. Aí teve origem 2 zigotos, consequentemente 2 embriões e uma gravidez gemelar.